Lá em 2 Samuel, capítulo 9, nós temos um personagem bastante interessante na Bíblia, que se chama Mefibosete. Quantos aqui já ouviram falar de Mefibosete? É um nome diferente, né? Talvez não seja cotado assim entre os nomes que as pessoas pensam na hora de colocar nos seus filhos, né? Vou colocar meu nome no filho de Mefibosete. Difícil, alguns nomes na Bíblia realmente eles são assim diferentes, né? E não são muito atrativos, né? E talvez Mefibosete seja um desses nomes, mesmo porque o significado dele também é bastante negativo, né? O Mefibosete significa vergonha. Então ninguém quer ter um nome, né, que significa vergonha, mas é o significado do nome de Mefibosete, ou fala de vergonha. Então é um significado meio realmente bastante complicado, né, para nós trabalharmos no sentido de colocarmos esse nome nos nossos filhos. Mas é uma figura bastante interessante, foi alguém que Deus olhou com graça, né? E eu quero estar lendo aqui 2 Samuel capítulo 9, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: seu servo, ou servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou à casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Amém, igreja? Amém. Essa história aqui é uma história bastante interessante, a história de Mefibosete. Quem é Mefibosete? Mefibosete, ele era neto do rei Saul. E quando Davi assumiu o trono, o que havia? Qual era o costume real naquela época? O rei que assumia o trono, ele tinha que exterminar toda a família do rei anterior, para que ninguém daquela família ou daquela linhagem voltasse correndo o risco de reivindicar aquele trono. Porém, Davi, ele tinha uma aliança de amizade muito forte com Jonatas, filho de Saul, e ele prometeu a Jonatas que ele não exterminaria toda a linhagem da sua família. Davi fez uma promessa, a Jonatas, e também fez uma promessa a Saul, quando Saul perseguia, e na caverna onde Davi poupou a vida de Saul, ali eles meio que se reconciliaram, e Saul pediu a Davi para que não exterminasse toda a sua linhagem, ou a linhagem da sua descendência. Então Davi tinha uma promessa que ele tinha feito
a Saul, que ele tinha feito a Jonatas, uma promessa de amor, uma promessa feita diante de Deus, e agora ele era rei sobre Israel. E quando todas as pessoas da casa de Saul morrem, Deus traz ao coração de Davi a preocupação de que se houvesse alguém da casa de Saul que ainda estivesse vivo, para que ele pudesse honrar a promessa que ele fez a Saul e a Jonatas antes deles morrerem. E aqui, irmãos, eu quero fazer um parênteses para pensar com os irmãos sobre a palavra dessa noite. O que a vida de Mefibosete ela traz para nós como lição para essa noite? Eu penso assim, irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, nós podemos crer, à luz da palavra de Deus, que sempre vai haver a esperança de restauração. Por mais destruída que uma vida possa estar, sempre haverá a esperança de restauração em Deus, pela capacidade que o rei tem de cumprir as suas promessas. Amém? Sempre haverá. Porque, irmãos, o que a vida de Mefibosete representa? Uma vida completamente destruída. Mefibosete, ele era alguém que ficou manco, ele ficou coxo das duas pernas. A palavra de Deus nos relata que quando houve uma guerra e a família dele teve que fugir da família de Davi, a sua ama deixou ele cair, e ele tinha 5 anos de idade. Quando ele caiu, não nos é relatado como foi essa queda, apenas diz que ele caiu, e na queda ele ficou manco, ele ficou coxo das duas pernas. Então, a partir daí, ele foi isolado de todo mundo. Ele foi enviado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar seco, lugar sem pasto, lugar árido, lugar de desesperança. Olha só onde ele foi morar. Ele foi morar num lugar seco, num lugar sem pasto, num lugar árido, num lugar sem esperança. E ele estava lá. Ele estava lá. E a vida dele, irmãos, praticamente estava esquecida aos olhos de todos que estavam ali, porque ele estava coxo das duas pernas, morando num lugar árido, num lugar de desesperança, num lugar, irmãos, que não havia abundância de recursos, e era assim a vida de Mefibosete. Mas chegou um momento em que a vida dele começou a mudar, e ele começou, irmãos, a caminhar no sentido de sair daquela situação, e ele começou a caminhar no sentido de viver algo novo, algo relacionado a um propósito de bênção. Por quê? Porque a vida dele estava debaixo de uma promessa. Porque a vida dele estava debaixo de uma promessa. Uma promessa pode mudar a vida de pessoas. Uma promessa, ele estava debaixo de uma promessa que foi feita pelo rei, aos seus antecessores. Uma promessa que foi feita antes mesmo dele nascer, de que a sua vida seria poupada, de que a sua vida seria preservada. Havia uma promessa sobre a vida de Mefibosete. E quando a gente olha, irmãos, para o texto, trazendo para o espiritual, a gente tem que entender que Davi, como rei, ele representava aquele que era, vamos dizer assim, o canal da bênção de Deus na terra. O rei, ele era como se fosse um representante de Deus para abençoar o povo de Deus. Então a figura de Davi representava o mediador entre Deus e o seu povo, entre o agir abençoador de Deus na vida do seu povo. Ou seja, as bênçãos que Deus queria liberar sobre o seu povo teriam que passar pelas mãos do rei. E o rei representa, irmãos, aquele que tem o poder, que tem a autoridade de Deus para abençoar vidas na terra. E a vida de Mefibosete estava debaixo de uma promessa feita pelo rei. O que isso quer dizer para nós hoje? Muita coisa. Por quê? Porque a exemplo de Mefibosete, eu e você que estamos aqui hoje, estamos debaixo de uma promessa feita pelo Rei dos Reis. A sua vida está marcada pela promessa de Deus.
Irmãos, a promessa que havia sido estabelecida sobre a vida de Mefibosete era uma promessa de cura, era uma promessa de socorro, era uma promessa de restauração, era uma promessa de livramento da morte, era uma promessa de restituição. E eu quero dizer para você nessa noite que em Cristo você também está debaixo de uma promessa de cura, de restauração, de restituição, de regeneração, de salvação. Mefibosete, ele conseguiu se levantar da situação triste que ele vivia, porque havia sobre ele uma promessa feita pelo rei Davi, que era o representante do Deus Todo-Poderoso na terra naquele momento. E se Davi, irmãos, sendo falho, Davi, embora tivesse um coração bondoso, um coração, irmãos, compassivo, um coração cheio de compaixão, ele era um homem falho, sim ou não, irmãos? Mas mesmo sendo falho, mesmo tendo as suas imperfeições, ele foi capaz de cumprir a promessa na vida de Mefibosete. E se Davi, sendo imperfeito, Davi sendo falho, conseguiu cumprir a promessa que tinha sido feita por ele sobre a vida de Mefibosete, imagina Jesus que é perfeito. Imagina Jesus que é perfeito. Ele não vai cumprir na sua vida as promessas que precisam ser cumpridas? Eu quero dizer para você, querido, você que está aqui, está debaixo de promessas, promessas da parte de Deus. E eu quero dizer para você, querido, por quê? Porque existe uma aliança feita por Deus entre mim e você, e todos nós estamos aqui, e essa aliança está firmada em Cristo. É uma aliança de sangue, foi feita através do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Então eu quero dizer para você que não importa quão difícil sejam as suas lutas, ou quão difícil é a situação que você está enfrentando, aonde você estiver, o olhar do rei está sobre a tua vida. Assim como o rei se preocupou em procurar aquele a quem ele precisava cumprir a promessa, assim os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Às vezes você se sente como se você estivesse em Lodebar, ou seja, sozinho, num lugar árido, num lugar de desesperança, mas ainda que você esteja num lugar de desesperança, num lugar árido, aonde você sinta que muitas vezes está faltando recursos na sua vida, nenhuma dessas situações é capaz de impedir que a compaixão do rei alcance você. Nenhuma dessas situações é capaz de impedir que os olhos do rei contemplem a sua vida e encontre você e comece a trabalhar para que a sua vida possa mudar. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que em Cristo, todos nós que estamos aqui, podemos nos alegrar todos os dias, porque a nossa vida em Cristo, ela está sempre vivenciando um processo de restauração em Deus. Passamos por momentos difíceis, passamos por lutas, passamos por lugares áridos, passamos por momentos de desprezo até, porque era assim que Mefibosete era tratado, com desprezo. Quando Davi chama Ziba para perguntar sobre Mefibosete, o relato que Ziba dá, existe lá um aleijado, existe lá um homem que ficou aleijado dos 2 pés, ou seja, é alguém que não é muito importante, é alguém que não tem valor, é alguém que é um aleijado, né? E muitas vezes é assim que o mundo olha para você e para mim. É alguém que não tem muito valor, é alguém que não tem muita importância, mas para o rei você é importante. Embora Ziba não visse valor em Mefibosete, o rei estava vendo. Eu quero dizer para você, querido, o seu valor não está escondido aos olhos de Deus. Deus sabe detectar o valor que você tem por trás das suas imperfeições. Deus sabe ver o valor que você tem por trás das suas feridas, por trás dos seus traumas, por trás das suas imperfeições. Eu quero dizer para você que você tem valor, porque o que te define não são os traumas que você sofreu,
O que te define não são as imperfeições que você carrega. O que te define é a graça de Deus sobre a tua vida. É a graça que te alcança. É a graça superabundante de Deus que é derramada sobre você para te levantar, apesar das situações difíceis que você possa estar vivendo. O que te define não é a sua falta de mérito, mas é a abundância de graça que tem no coração de Deus para te abençoar. É a abundância de graça, irmãos, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala: nossa, mas eu sou tão perdido, eu sou tão insignificante, eu sou tão... não tem como Deus me abençoar. Tem. Deus abençoa pessoas que muitas pessoas acham que não é digno de ser abençoado. E eu quero dizer para você, pela graça, você é digno de receber todas as bênçãos de Deus nessa noite. Porque a graça não olha para o mérito, a graça não olha para o que você merece ou deixa de merecer. A graça olha para você com amor, olha para você pelas suas necessidades. O que ressalta aos olhos de Deus, o que quando Ele te olha com graça, não é o que você merece, é o que você precisa. Vou dizer novamente: quando Deus te olha com graça, o que aparece aos olhos de Deus não são os seus méritos. O que Deus valoriza não é o que você merece ou deixa de merecer, é o que você precisa. É o que você precisa. Mefibosete precisava de alguém que lhe desse valor. Mefibosete precisava de alguém que o tirasse do lugar da desesperança e o levasse à mesa da graça. Mefibosete precisava de alguém que o resgatasse do lugar da tristeza e o colocasse no lugar de honra. E eu quero dizer para você, aquele rei que foi Davi na vida de Mefibosete é apenas uma representação do verdadeiro rei que é Jesus na minha vida e na sua vida hoje. Se existe alguém que pode nos levar ao lugar de honra, é Jesus. Se existe alguém que pode nos colocar em pé quando todo mundo nos derruba, quando o mundo nos derruba, quando as circunstâncias nos jogam no chão, é Jesus. Ele pode te colocar em pé, porque Ele tem graça, Ele tem misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje de manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida. Hoje de manhã as misericórdias de Deus se renovaram sobre as nossas vidas, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque, irmãos, porque todos nós somos perdidos pecadores. Eu, pastor Gaudilei, que estou aqui pregando para você, sou um perdido pecador sem Jesus. Eu sem Jesus, irmãos, não tenho nada para oferecer, mas em Jesus eu posso todas as coisas. Você vê como que a gente sai de um extremo e vai para o outro, mas o que faz a diferença é Cristo na nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter abundância, como também sei o que é ter fome. Em todas as coisas estou instruído. Eu sei o que é ter fartura, como também a passar necessidade. Mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando Paulo fala sobre isso, irmãos, ele não está dizendo o seguinte: eu sou vitorioso, não porque eu não passo por luta, não porque eu não passo por problema. Eu sou vitorioso porque eu passo pelas lutas, eu passo pelos problemas, eu passo também pelas situações boas da vida. Mas o que importa não é se a situação é boa ou se a situação é ruim. O que importa é que Cristo me fortalece. O que importa é que Cristo está comigo. O que importa é que Cristo está trabalhando na minha vida. O que importa é que a força dele está vindo sobre mim, e nessa força eu estou aprendendo a ser feliz diante dos meus problemas. Quando eu tenho bastante comida, eu estou feliz, mas quando eu não tenho comida nenhuma, eu estou feliz também, porque Cristo está me fortalecendo. Amém, irmãos? Irmãos,
nós temos que entender que a nossa satisfação é Cristo. Nós temos que entender que o nosso contentamento é Cristo. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Nas mãos dele está a providência. Eu quero dizer para você, assim como o rei cumpriu a promessa na vida de Mefibosete, o Senhor Jesus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Tem um texto na palavra de Deus que eu gosto muito, tanto é que eu cito muito esse texto quando eu estou pregando, que está ali em João capítulo 10, onde Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Olha só, jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Sabe o que Jesus está dizendo para você através dessa promessa? Que pelo fato de você ser ovelha dele, e como ovelha dele você ouve a sua voz, e como ovelha dele você segue os seus passos, como ovelha dele, ele te dá a segurança de que você não vai perecer. Virão as dificuldades financeiras, virão as dificuldades em forma de doença, virão os problemas de vários níveis, tipos que possam existir, mas diante de todos esses problemas, essas situações, há uma promessa: você não vai perecer, porque te tenho na palma das minhas mãos. O que Jesus está dizendo para você? Que ele te segura e que ninguém pode tirar você das mãos dele. O problema não vai tirar você das mãos de Jesus. A crise não vai tirar você das mãos de Jesus. As pandemias, as pestes, as guerras, venha o que vier, nada vai tirar você das mãos de Jesus. Isso é uma promessa. E eu quero dizer para você, Ele cumpre essa promessa todos os dias. Todos os dias você está nas mãos de Jesus. Todos os dias as circunstâncias vêm, mas você não perece, porque Ele é o Rei que cumpre a sua promessa. Há uma promessa sobre você, há uma promessa sobre a minha vida. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha só o que diz aqui, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Estou de Bíblia nova aqui, irmãos, então, sabe, Bíblia nova parece que você não acha nada, né? A gente está acostumado a ir para a velhinha, mas a gente tem que usar a nova também. Ainda mais foi presente. Diz assim, Romanos 8, 31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, irmãos, a fome, a angústia, a nudez, a espada, venha o que vier, você está unido com Deus em Cristo Jesus. Nada pode te separar, nada pode te afastar da presença de Deus, nada pode tirar do seu coração a segurança de que você é mais do que vencedor. Se ser vencedor é bom,
mais do que vencedor é melhor ainda. Mais do que vencedor é melhor ainda. Por que, irmãos, somos mais do que vencedores? Porque o vencedor é aquele que ele pode alcançar a vitória atingindo o seu potencial máximo. Ele pode alcançar a vitória com as suas próprias mãos. O mais que vencedor, não. O mais que vencedor é aquela situação. Você tem que vencer situações. Por mais que você chegue ao nível máximo do seu potencial, você nunca vai vencer. Só que aí vem alguém, vence no teu lugar e te entrega a vitória de graça. Isso faz de você mais do que vencedor. Eu e você não poderíamos vencer a morte, Jesus venceu. Eu e você não poderíamos vencer o pecado, Jesus venceu. Eu e você não poderíamos vencer o inferno, Jesus venceu. E nos entrega a vitória nesta noite, nos entrega a vitória todos os dias. Quando o diabo chega para você e diz: você é fraco, eu sou mais poderoso que você, você pode até concordar e dizer: é verdade, você pode ter até mais poder do que eu, mas você não tem mais poder que o meu Jesus. Eu não posso te vencer, mas Ele já te venceu e me deu a vitória. Por isso eu e você somos mais do que vencedores, porque nós temos uma vitória que ninguém pode tirar de nós, porque não foi nós que vencemos, foi Ele que venceu e nos deu essa vitória. Então eu quero dizer para você nessa noite: o Rei, Ele cumpre as promessas. Por isso, por mais destruída que esteja uma vida, ela pode ser restaurada. Por quê? Porque existe um Rei que cumpre as promessas na vida daqueles que se colocam debaixo das suas promessas. Uma coisa é o Senhor entregar a promessa, a outra é você se colocar debaixo da promessa. Irmãos, vamos supor que a promessa de vitória veio sobre Mefibosete. Só que Mefibosete pegou e foi para outro lugar, não quis a promessa. Ele receberia a promessa? Então existe uma condição para a gente viver o cumprimento da promessa: é nos colocarmos debaixo da promessa. Por exemplo, Jesus, Ele salvou a toda a humanidade, mas o que eu preciso fazer para receber a salvação? Eu tenho que aceitar. Jesus morreu por mim, amém, mas se eu não aceitar, eu não confessar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, a promessa de salvação não entra na minha vida. Por isso é sério, todas as vezes que alguém faz um apelo dizendo: quer entregar a vida para Jesus, aí a pessoa fica lá, pensando na morte da bezerra, pensando não sei no que, né? E aí não aceita, passa batido, não se coloca debaixo da promessa, a promessa não se cumpre. E a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Crer, aceitar a Jesus, batizar, primeiro ato de obediência, né? Então é fé e obediência, fé e obediência. Eu aceitei a Jesus, então eu tenho que me batizar, porque senão não teria esse versículo na Bíblia, só estaria lá: quem crer será salvo, quem crer e for batizado. Então eu digo assim, irmãos, quem se converte de verdade não foge do batismo. Gente que diz: eu aceitei a Jesus, mas foge do batismo, não se converteu ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha no seu coração, que é o compromisso de selar, de fechar, né? De selar a sua decisão de fé. Amanhã nós vamos batizar. Por que eu estou falando de batismo? Porque amanhã a gente vai batizar pessoas, né? Pelo menos já temos um casal preparadinho para batizar, né? E eu quero ver se vai ter mais gente ainda, de hoje para amanhã, né? Porque tem mais candidatos aí. Mas vou dar um exemplo desse casal, irmãos, para vocês verem como quando Deus opera e a pessoa realmente entra na presença de Deus e entende o que é entregar a vida para Jesus. Quando esse casal se converteu aqui na igreja, eles não estavam nem casados. Pastor, eu quero batizar. Falei: casar primeiro, né?
Aí depois a gente vai e faz o batismo. Eu pensei que eles iam, sabe? Vamos, né? Irmãos, semana seguinte eles estavam casados. Aí ele me ligou: pastor, já estamos casados, e aí? Vamos batizar? Então, quando a pessoa realmente quer, ela age, ela vence as barreiras, vence as dificuldades para honrar a Deus, para honrar a sua salvação em Cristo. E, enfim, então nós vamos fazer o batismo deles amanhã. Então o Senhor cumpre a promessa, mas nós temos que nos colocar debaixo da promessa. Amém, igreja? Por mais destruída que uma vida possa estar, sempre existe esperança de restauração. Primeiro, porque o rei cumpre as suas promessas, por causa da fidelidade do rei em cumprir as suas promessas pela graça. Segundo, sempre existe a possibilidade de restauração quando caminhamos em direção ao rei, apesar dos nossos problemas. A palavra de Deus nos diz que Mefibosete, ele caminhou, ou ele foi levado, caminhar, porque existe uma teoria, irmãos, que ele era paraplégico, e a outra que ele era apenas, que ele mancava, que ele andava com muletas, mas que ele conseguia meio que andar, mas não sei qual versão é a verdadeira. O fato é que ele foi ao encontro de Davi. Ele foi ao encontro de Davi. Então Davi o achou, e Davi mandou chamá-lo, e ele teve que se esforçar e vir. Ele caminhou, ele foi, ele se locomoveu. Como ele foi, não sei, se levaram ele, mas ele foi. E à medida que ele começou a ir ao encontro do rei, as coisas começaram a mudar na sua vida. Quem está aqui caminhando em direção ao rei aqui? Buscando o rei. Irmãos, nós temos que buscar o rei, porque é o rei que tem o poder de mudar as coisas, é o rei que tem a autoridade para mexer na nossa vida, é o rei que tem todos os recursos nas suas mãos para nos abençoar. E é falta de sabedoria da nossa parte não buscarmos o rei, não caminharmos em direção ao rei, quando ele já nos disse que existe uma promessa de bênção sobre as nossas vidas. Irmão Jonas, tem uma promessa sobre a tua vida, o rei está dizendo, mas ele está dizendo: me busca, porque na sua atitude de me buscar, você vai ver a promessa se cumprir. Mas você tem que me buscar, você tem que vir aonde eu estou, você tem que dar um jeito de vencer os seus problemas, as suas dificuldades, e buscar a minha presença. Não foi o rei que foi atrás dele, foi ele que teve que vir ao encontro do rei. O rei mandou dizer a ele sobre a promessa, o rei mandou dizer: tem promessa, tem uma situação contigo, mas você tem que vir. Então nós temos que ter essa atitude no nosso coração. Essa semana, todas as vezes que você esteve aqui orando, você esteve aqui buscando a presença do rei, e isso com certeza te aproximou mais dos propósitos de bênção que o rei tem na sua vida. Então não se perde por buscar a Deus, mas se perde muitas vezes por não buscar a Deus. Nós temos que buscar o Senhor. Amém, igreja? Quando nós buscamos ao Senhor, nós nos tornamos íntimos do Senhor, nós nos tornamos íntimos de Deus. Irmãos, uma coisa que Mefibosete teve que vencer foi a sua capacidade de olhar para si, se autodepreciando, se sentindo alguém insignificante, se sentindo alguém pequeno, A palavra de Deus diz para nós aqui, que ele disse para Davi: quem sou eu para que o Senhor me chame? Eu sou um cão morto. Ele se comparou a um cão morto. O que é um cão morto? É um nada, é algo que não tem valor algum. Mas o rei olhava para ele de maneira diferente. Enquanto ele se olhava como um cão morto, o rei olhava para ele como alguém que podia viver um processo de mudança. O rei olhava para ele como alguém que poderia viver restauração na vida.
O rei olhava para ele como alguém que poderia receber restituição das coisas que foram perdidas. O rei olhava para ele como alguém que poderia sentar-se à mesa e participar da mesa dele e receber honra. Eu quero dizer para você, querido, Deus te olha desse jeito. Às vezes a gente acha que não é ninguém, que não é nada, mas debaixo da graça de Deus, eu e você vamos sentar com os valentes. Debaixo da graça de Deus, nós vamos ter honra. Por quê? Porque é a graça. Amém, irmãos? É a graça. Não é que você é grande, é que a graça de Deus é grande sobre a tua vida. É que a graça de Deus é grande. E porque a graça de Deus é grande, ela te leva a viver experiências novas. Te leva a viver situações de honra. Era isso que Deus tinha preparado para Mefibosete através de Davi. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para levar Mefibosete a viver uma experiência de honra, de restauração, de restituição. Quando ele chega diante de Davi, o texto nos relata que Davi disse que tudo aquilo que ele havia perdido, todo o patrimônio financeiro, todos os bens materiais que pertenciam a Saul e que estavam agora em poder de Ziba, o rei Davi mandou ser devolvido ou restituído a Mefibosete. Tudo que você perdeu, eu estou te dando de volta. O que o Senhor faz? Ele traz de volta para nós aquilo que nós perdemos. O que você perdeu, que Deus pode trazer de volta na sua vida hoje? Quais são situações da sua vida em que você precisa ser restituído? Que áreas da sua vida precisa haver restituição nessa noite? O que você perdeu, que você sente falta, mas você não fala para ninguém? Porque às vezes a gente tem coisa na nossa vida que a gente perdeu e a gente quer, mas a gente não fala. Sim ou não, irmãos? Só que o rei conhece o seu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa receber. Mefibosete não pediu aquela herança. Mefibosete não pediu aqueles bens. Mas o rei sabia que ele precisava. Eu quero dizer para você, tem coisas que você nem está pedindo, mas Deus está determinando em conceder a você. Porque Ele sabe que você precisa. Porque Ele sabe que é necessário na sua vida. Tem coisas que você talvez nem ache que precisa, mas Ele sabe que precisa e vai liberar. Amém? Quem recebe de Deus aí nessa noite, aquilo que o Senhor quer liberar sobre a tua vida hoje, receba a restituição de Deus na sua alma, receba a restituição de Deus no seu espírito, que o Senhor venha restaurar, restituir a você a alegria da salvação, que o Senhor venha restituir a você a fé. Talvez você perdeu a fé, talvez você perdeu o ânimo, talvez você perdeu a alegria, talvez você perdeu muitas coisas nessa caminhada, mas o Senhor é Deus para restituir. Restituir também bênçãos materiais, situações que você precisa e Ele quer liberar sobre a tua vida. Você só precisa crer e pela fé receber. Amém? Irmãos, encerrando essa palavra, toda vida, por mais destruída que ela esteja, ela pode ser restaurada quando entendemos que para chegar no lugar da exaltação, nós não podemos fugir do lugar da humilhação. Para que ele pudesse chegar na mesa do rei, que era o lugar de exaltação, ele teve que passar por Lodebar. Lodebar foi o lugar onde Deus trabalhou no coração de Mefibosete. Lugar de sofrimento, lugar onde nós não temos o que nós gostaríamos de ter, mas é ali que Deus trabalha no nosso coração. Existem situações da nossa vida que Deus só pode trabalhar no sofrimento, irmãos. Porque às vezes a gente acha que a gente é bom e não é. Às vezes a gente acha que a gente não tem disposições erradas no nosso coração e a gente tem.
E é lá em Lodebar que Deus tira todas elas. É lá em Lodebar que Deus tira o amor pelo dinheiro, tira a ganância, tira o orgulho, tira a soberba, tira a arrogância. Foi lá que Deus tirou isso do coração de Mefibosete. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós estamos olhando uma parte da história dele. A história dele vai mais adiante, lá no capítulo 19, do versículo 24 ao 30, tem uma outra parte, porque Mefibosete, ele perde tudo que Davi entrega na mão dele, ele perde. Por que ele perde? Porque o servo dele, Ziba, é invejoso. O servo dele queria as coisas que lhe pertenciam. Porque antes de Davi entregar para Mefibosete tudo que pertencia a Saul, quem é que era o detentor desses bens? Ziba. Ziba aprendeu a gostar daquilo, a gostar daquele patrimônio, a gostar de sentir o dono de tudo aquilo. E aí ele mente para Davi, quando Absalão começa a perseguir a Davi, e Davi tem que fugir do seu próprio filho. Davi manda chamar Mefibosete. Só que Ziba engana Mefibosete e pede para Mefibosete ficar. E Davi pensa que Mefibosete o traiu, porque Ziba fala: olha, o meu senhor ficou porque ele quer de volta as coisas que eram dele. Mentira, era tudo engano de Ziba. Aí Davi pega e devolve para Ziba os bens que eram de Mefibosete. Só que lá na frente, Davi se encontra com Mefibosete de novo, capítulo 19, do 24 ao 30. E aí Davi pergunta para Mefibosete: por que você não veio comigo? E aí Mefibosete diz: o meu servo me enganou, Ziba me enganou, por isso eu não fui contigo. Mas o Senhor, rei, já me deu acesso à sua mesa. O que eu poderia querer mais? Eu não tenho direito de pedir nada ao Senhor. Faça conforme estiver no seu coração. Naquele momento Davi percebe que Mefibosete foi enganado e restitui de novo para ele as terras. Não diga então: toma de volta as terras e divide com Ziba uma parte. Mas olha só o que Mefibosete falou. Falou: Senhor, rei, só a tua amizade já é suficiente. O fato de o Senhor ter voltado em paz e estar em paz comigo me é suficiente. Que Ziba fique com tudo. Eu só preciso da amizade do Senhor. Irmãos, isso é profundo. Naquele momento Mefibosete disse: eu não preciso das coisas deste mundo, eu preciso da amizade com o rei. Eu preciso é do rei. Eu quero estar com o rei. Se o rei estiver de bem comigo, isso me basta. As riquezas dessa terra não me fazem falta, mas a amizade com o rei faz falta para mim. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que tem feito mais falta para você? As coisas dessa terra ou a amizade com o rei? A amizade com o rei Jesus. Que nós possamos, como Mefibosete, entendermos que as coisas dessa terra não são nada diante da possibilidade de termos uma relação profunda, de amizade, de contentamento com o Rei dos Reis, que é Jesus na nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse momento. Pedindo a Nicole cortai. Louvado seja o nome.